Qualquer pastor, qualquer líder que diz ser servo e discípulo de Cristo Jesus, que diz servir a igreja de Cristo Jesus, ele precisa tomar como exemplo o início da igreja primitiva, a começar por Cristo Jesus, que começou a evangelizar com os 12 discípulos. E o seu ministério, a igreja era sustentada por doações. Santo é o Senhor Jesus. As nações, nas suas competências, embora ainda negligentes, não tanto quanto a igreja atual. Claro que a igreja de Cristo não deve esperar pelo governo lento e burocrático. Verdade é que a igreja deve usar de misericórdia, não por obrigação, mas agir com compaixão e amor. Israel, ou a nação judaica, atualmente não está diferente do mundo moderno. Por voto popular elege um primeiro-ministro, com poderes de um presidente da república. E tem um sistema monetário capitalista igual ao resto do mundo. Arrecada ou cobra imposto. Com isso tem obrigações com o povo. Assim vive socialmente o povo judeu. Religiosamente os judeus não cristãos usam o Torá, composto por 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e são determinados, ou seja, se apoia nas leis mosaicas para se justificarem. O mais interessante é que a lei do dízimo eles não praticam. Em outras palavras, eles não dão dízimo. Sua justificativa é a ordem sacerdotal que foi extinta e os levitas não exercem mais suas funções e atribuições devido à destruição do templo. Portanto, se os judeus, sendo judeus, não vivem mais como os antigos judeus, porque nós, que não somos judeus, devemos viver como se fosse. O dízimo no Novo Testamento. Não encontramos na Bíblia nada que venha respaldar a cobrança do dízimo antigo, ordenado por Deus aos judeus. Nem mesmo o dízimo atual idealizado por homens, como ordenança ou orientação cristã. A palavra dízimo, quando encontrada no Novo Testamento, serve simplesmente de relato. Uma vez Cristo lembra aos judeus que devia dar o dízimo, mas não esquecer o mais importante, que era o amor, a caridade e o cuidado aos pobres. Quando Cristo faz menção do dízimo para os judeus, que provavelmente tentavam justificar-se no dízimo, dado por costume e tradição da lei, como está escrito em Mateus 23, 23, Cristo somente traz a memória de um ato vigente da lei, não ordena os da fé dar o dízimo. O templo estava de pé, seus costumes vigentes, e a lei ainda não tinha sido cumprida pela morte de Cristo Jesus. E em Hebreus capítulo 7, versículo 4 ao 10, o escritor relata um fato histórico para mostrar ao leitor a diferença da lei comparada à graça. Por isso a palavra dízimo aparece em Hebreus capítulo 7, versos 4 ao 10. Cristo em seus sermões não pronunciou nada sobre o dízimo como doutrina, nem ao menos pediu para os seus discípulos recolher ou trazer dos seus fiéis uma 10ª dos seus orçamentos. Uma vez orientou um jovem rico que vendesse tudo o que tinha e dividisse com os pobres. Um contexto totalmente diferente do proposto. Mas no que se refere ao dízimo não faz jus, porque se fizesse estaria anunciando a lei, não o evangelho da salvação. Algumas mulheres piedosas, como foi lido aqui, sustentaram o ministério de Cristo com suas fazendas, com doações voluntárias. O ministério de quem quer que seja tem que seguir o exemplo do ministério de Cristo, pois se não for assim, não seremos discípulos de Cristo. Devemos imitá-lo a Cristo e os seus apóstolos. Sabemos que a oferta voluntária é uma ordenação dos apóstolos. Dízimo não. Sabemos que oferta se refere ao dinheiro e valores. Dízimo não. Como está escrito em Marcos capítulo 12, verso 41 ao 44. Êxodo capítulo 5, verso 2. Capítulo 35, verso 5. E o verso 21 e o 22.
Sabemos que as mulheres serviam a Jesus com seus bens, e Cristo não impôs valores nem a metodologia do dízimo. As mulheres serviam voluntariamente. Então, por que insistir em uma coisa que não é de Deus?